Abramos nossas Bíblias, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. 16, dos versos 13 a 20. Mateus 16, dos versos 13 a 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de estar juntos, reunidos em adoração, com liberdade religiosa, com saúde, com disposição, que é o Teu Espírito quem nos dá. E agora, Senhor, quando nos voltamos para a Tua Palavra, depois dos louvores que oferecemos ao Senhor, a consagração dos nossos bens, desfrutando de tudo isso em comunhão com os nossos irmãos, nós pedimos que o Senhor alimente a nossa alma com a Sua Palavra, que Jesus cresça diante dos nossos olhos e ouvidos nessa hora, e assim nós todos aqui possamos dar a honra devida a Ele, e demonstrar o nosso amor que temos por Jesus, em obedecer e acatar a palavra do Senhor com humildade. Em nome dele é que oramos. Amém. Meus queridos irmãos, o que será da igreja daqui para frente? Essa é uma pergunta que muita gente está se fazendo, não é verdade? O que vai acontecer com a igreja depois dessa pandemia? Olha os bancos, quantos bancos ainda vazios? A igreja está muito bem representada na sua membresia aqui hoje, uma quantidade expressiva de membros, mas nós sabemos que não era assim antes da pandemia, né? A gente tinha que ficar espremendo no banco para caber todo mundo. E hoje nos bancos acaba que nós acostumamos a sentar mais a família da gente, né? Para evitar assim muito contato, coisa louca, né? Que essa pandemia fez. Antes a gente pedia daqui da frente: irmãos, vamos levantar e abraçar os irmãos todos. Agora, por favor, segura um pouquinho mais a onda aí. Eu me lembro, meus irmãos, que no primeiro culto de fevereiro de 2020, quando as notícias começaram a chegar da contaminação que estava acontecendo no mundo todo, aqui nessa igreja nós já suspendemos os cumprimentos durante o culto e os cumprimentos pastorais na saída. Então veja que nós estamos indo para 2 anos já com essa situação. E então, com tudo o que nos aconteceu nesses 2 anos, o que será da igreja daqui por diante? Quanto tempo a igreja vai levar para retomar a sua rotina, né, que nós tínhamos? E se a gente pensar não só nesses 2 aninhos, mas se a gente pensar em toda a história desta igreja, a igreja cristã, desde a sua plantação, né, quando Jesus, lemos essas palavras aqui, Jesus estava implantando o seu reino e estabelecendo a sua igreja no mundo, e desde lá então, o que nós tivemos? Os primeiros 250 anos foram anos sanguinolentos para a igreja, uma perseguição assim, cruel, mas por outro lado foram anos de muita fidelidade a Deus por parte da igreja, e a partir da tolerância que foi dada às religiões no Império Romano, e depois da oficialização do cristianismo como a religião oficial, a gente
percebeu então a igreja sendo cooptada pelo poder, pelo dinheiro, pela política. E aí nós entramos num grande túnel escuro com a igreja cristã por cerca de 1000 anos. A situação foi essa, até que veio então a reforma protestante, momento também de muita apreensão, de muitas lutas, de muitos embates. E uma vez passado esse período da reforma, o período dos puritanos, passado mais algum tempo, vieram outras lutas como a do liberalismo no século XVIII e XIX, que começou a desacreditar da palavra de Deus, a desacreditar da inerrância da Bíblia, da inspiração da Bíblia, do sobrenatural na Bíblia, do sobrenatural a respeito de Jesus. Passado esse período de tanto racionalismo, o que veio foi um período de relativismo absurdo, que é o que nós estamos vivendo hoje, principalmente. Não que o racionalismo tenha sido totalmente abandonado, mas hoje é muito mais o subjetivismo pós-moderno, né, que ameaça a igreja, que se infiltra na igreja, que traz prejuízos para a fé cristã. E assim, meus queridos, de luta em luta nós vamos caminhando. Nos parece que vamos enfrentar uma realidade que nós não estamos acostumados aqui no nosso país, no mundo ocidental, que é de um novo tipo de perseguição, aquela perseguição intolerante com o cristianismo. Muita gente vai parar nas barras do tribunal por causa disso, igrejas vão ter grandes problemas. A gente já percebe essa movimentação na política brasileira, na legislação, né, do Congresso, medidas sendo tomadas, principalmente no passado, agora um pouco menos, mas o que vem por aí não vai ser bom para a igreja, pelo menos no que diz respeito à liberdade religiosa. E por aí então, meus irmãos, todas as gerações de cristãos tiveram a sua própria cota de desafios. E nós temos a nossa cota de desafios como igreja, como cristãos, nos dias de hoje. E estamos num período agora de transição, onde esses questionamentos vêm à nossa mente. Se você pensa um pouquinho sobre a realidade da igreja, sobre o que estamos vivendo, vem essa interrogação: o que será da igreja daqui para frente? Nós vivemos algo, e ainda estamos vivendo algo que nunca antes nós havíamos experimentado no mundo todo ao mesmo tempo. E à luz deste texto bíblico que lemos, meus irmãos, nos vem uma mensagem grandemente confortadora e encorajadora. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos meditar nessa passagem então agora, meus irmãos, à luz desse contexto desafiador que nós estamos vivendo. Ao começar o novo ano, com essas interrogações todas, o que podemos aprender aqui desta passagem, meus irmãos, é que Jesus continua. Ele disse isso há 2000 anos atrás, mas Jesus continua amando a sua igreja, Jesus continua cuidando da sua igreja, e nós que amamos a Jesus, devemos ter pela igreja uma grande consideração também, pela igreja de Jesus, não o prédio, não as denominações. Cada uma dessas coisas tem o seu lugar e a sua finalidade, mas a igreja, o conceito bíblico de igreja, vai ficar bem claro nesse texto, é a comunidade daqueles que seguem a Jesus, com seus corações verdadeiramente transformados. O que há na igreja, à luz desse texto, que deve nos fazer ter pela igreja o mesmo carinho, a mesma consideração que Jesus teve ao morrer por ela? Nós vamos encontrar aqui nessa passagem algumas particularidades que eu gostaria, da igreja, a respeito da igreja, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E a primeira dessas particularidades, que é encorajadora para nós, é que a igreja tem um fundamento inabalável. Isso deve encher o nosso coração de esperança, porque nós sabemos que uma casa sem uma boa fundação, ela está fadada a cada vez mais ir se deteriorando, e finalmente vem o desastre, como Jesus mesmo mencionou certa vez. E seria esse o caso da igreja? A igreja, ela está fadada ao desastre, ela está fadada por causa de uma guerra
como nós temos várias guerras hoje acontecendo no mundo, por causa de perseguição, como nós temos em várias partes do mundo, por causa de pandemia, como nós temos hoje no mundo todo, a igreja está fadada então a sofrer um revés e uma queda irreversível por causa disso. Não, meus irmãos, a igreja tem um fundamento inabalável, e Jesus disse que fundamento era esse. Ele diz: Pedro, tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. E nós sabemos que há aqui uma grande diferença na maneira como nós entendemos essa passagem, a igreja católica entende essa passagem. Que pedra petrina é essa sobre a qual a igreja foi estruturada pelo Senhor, edificada ali desde da sua origem, e ela está sendo edificada? Que fundamento é esse, meus irmãos? Jesus, numa das suas caminhadas com os seus apóstolos, ele não desperdiçava as oportunidades de conversar com eles, de instruir a eles, mesmo de uma maneira informal. Tinha momentos que ele fazia como nós aqui, se sentava uma multidão diante dele e ele pregava um sermão. Em outras vezes ele era mais interativo e ele então, caminhando com eles, soltava uma bomba assim no colo deles: vai, desarme essa bomba para mim. Quem dizem os homens que eu sou? Depois de tudo que eu já fizemos, e caminhando, e milagres e ensinamentos, o que andam falando a meu respeito? E os apóstolos então dizem: olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Temos que lembrar que João Batista tinha sido decapitado. A única coisa que levaram dele, os seus discípulos, foi a cabeça. Então, quem dizia que era João Batista ou estava mal informado, ou achou que João, de uma maneira miraculosa, tivesse voltado à vida. Outros diziam: não, o Senhor é Elias, porque Malaquias termina o seu livro, o último livro do Antigo Testamento, ele aponta para a vinda do Elias. Ele diz que o Messias não viria antes que Elias fosse enviado ao nosso mundo. E eles então acharam que pudesse ser Elias. Na verdade, João Batista cumpriu o papel que Jesus disse que este Elias, esse segundo Elias teria, que foi de preparar o caminho do Messias. Outros diziam que eram Jeremias, e aí a lista de profetas, a gente sabe que é muito grande, e os apóstolos foram então mais sucintos e falaram: olha, e vários outros profetas estão na boca do povo, esses nomes todos, alegando que seja o Senhor. E aí Jesus então, ele confronta diretamente os seus discípulos e pergunta: e vocês? E para vocês, quem eu sou? Qual é o sentimento que vocês têm a meu respeito? Qual é a convicção que vocês têm a meu respeito? Vou fazer um parênteses aqui, meus irmãos, muito importante, muito. Eu estou repetindo essa tecla aqui com os irmãos, devido à importância que isso tem para a vida cristã. Na raiz, na base dos nossos sofrimentos na nossa vida, que nós temos dificuldade de lidar com eles, aqueles sofrimentos que nos desestabilizam, nos desestruturam, na base das nossas lutas pessoais contra aqueles pecados que nos derrotam constantemente, está uma imagem equivocada de Deus. Porque quando nós passamos por lutas e sofrimentos, se a nossa imagem de Deus mental, se nosso sentimento a respeito de Deus, nossos pensamentos a respeito de Deus, nossa convicção a respeito de Deus correspondesse a quem Deus de fato é, nós lidaríamos de uma maneira totalmente diferente com essas lutas, com esses sofrimentos e com esses pecados. Então eu quero deixar, se você não guardar mais nada hoje, vá para casa com esta verdade no seu coração. Se você nesse momento tem vivido lutas e você se sente desmoronando, você se sente enfraquecido, você se sente esfriando, pode refletir: que Deus é esse que está aí na sua cabecinha? Já não é mais o Deus da Bíblia. Porque Paulo diz que por ele conhecer a Deus como ele conhecia, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Só tem um jeito, meus irmãos, nós atravessarmos essa vida cheia de lutas, do começo ao fim vai ser assim. Claro que não vai ser sofrimento o tempo todo, mas nós vamos enfrentar lutas. Só tem um jeito da gente passar por essa vida, se fortalecendo cada vez mais, crescendo espiritualmente, aprendendo a amar cada vez mais a Deus e ao próximo. É termos uma visão correta
de quem Deus é. E foi isso que Jesus perguntou para os seus discípulos: quem eu sou para vocês? O que passa pela cabeça de vocês a meu respeito? E foi nessa hora então que Pedro deu essa famosa, conhecida resposta, tremenda resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, quanta coisa tem aqui. Ele está admitindo a Trindade. Pedro está admitindo ali a Trindade, que Ele é o Filho do Deus vivo, que o Deus eterno é Pai e Ele tem um Filho eterno, e que o Pai enviou aquele que estava ali, Jesus de Nazaré, como o Cristo, como o Messias, tão prometido, de tão longa data prometido. E aí Jesus então fica feliz e diz: Pedro, olha, sinta-se feliz e abençoado, porque você não seria capaz de chegar a essa conclusão se o Espírito Santo não tivesse falado ao seu coração. Se da parte do meu Pai, ele diz aqui, não tivesse sido revelado a você. Muito da dificuldade que nós temos de compreender a Deus e de nos submetermos a Ele, meus irmãos, é porque nós estamos resistindo à ação do Espírito Santo, porque quando Ele age no nosso coração, a gente se torna uma ovelha dócil, para ouvir, para crer e para obedecer a palavra do Senhor. Mas que fundamento é esse? A Igreja Católica está certa em dizer que é o Papa. Então, Pedro, você é Pedro, e sobre a sua vida eu vou edificar a minha igreja. Você vai ser o fundamento da igreja. Conhecer um pouquinho do idioma original ajuda, meus irmãos. O nome Pedro é a palavra no grego Petros, que significa pedra. Fácil, né? Até o som é parecido, né? Agora, a palavra que Jesus usa para pedra, sobre esta pedra, não é a mesma que ele usou para Pedro. A palavra é Petra, que no idioma grego é utilizado para penhasco. Pedro, você é uma pedra, e sobre esse penhasco eu vou edificar a minha igreja. Mas espera aí, ele é uma pedra ou ele é um penhasco? Não, ele é uma pedra. Penhasco é o que ele acabou de falar. É a declaração dele. Ele fez uma declaração assim, é uma montanha de conhecimento que ele transmite nessa pequena frase: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o texto original já indica, já dá uma pista de que o fundamento da igreja é uma coisa maior do que a pessoa de Pedro. E tinha que ser, meus irmãos, porque daí a pouquinho, no capítulo, neste capítulo que nós estamos, mas no verso 23, alguns versículos à frente, Pedro pisa na bola assim, desastrosamente. Ele chega para Jesus e fala: Jesus, não, o senhor não para com essa conversa, o senhor não vai para a cruz de jeito nenhum. E Jesus diz para ele assim, enfaticamente: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Olha a palavra pedra aí de novo. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você imagina que Jesus ia lançar o alicerce da sua igreja na vida de um homem pecador, capaz de ser boca de Satanás, enquanto Jesus está ali arduamente querendo cumprir a sua missão? Aqui então nós temos mais um segundo indicativo de que não é Pedro, pela própria incapacidade dele, pela própria pecaminosidade dele. Agora, o verdadeiro fundamento da igreja, então, meus irmãos, igreja somos nós. O verdadeiro fundamento para a minha vida, para a sua vida, não é um homem, mas é a palavra de Deus. O que Pedro acabou de declarar aqui, ele resumiu a Bíblia Sagrada. O resumo da Bíblia Sagrada é esse. Para pessoas, para criaturas divinas, que somos nós, pecadores caídos, que somos nós, só tem um remédio: Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que a Bíblia ensina, de capa a capa. Então Pedro, ele resumiu a Bíblia Sagrada. O fundamento da igreja, meus irmãos, é a palavra de Deus, é a mensagem da palavra de Deus. O fundamento para a sua vida, para você ter equilíbrio na vida, para você viver uma vida com propósito, significativa, se sentir em paz com Deus, aprender a amar a Deus e ao próximo.
Vem daqui da palavra de Deus todo esse alicerce. Toda a Escritura fala da vinda do Messias, toda ela. E começou bem no comecinho. Esse é um texto bíblico que todo crente devia saber de cor aonde ele está. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, meus irmãos, é o Evangelho na semente. Dizem que é o proto-evangelho. É o embriãozinho do Evangelho, quando o Senhor, amaldiçoando a serpente, o homem e a mulher e o mundo, por causa do pecado, ele, ao mesmo tempo em que ele exerce e manifesta ali a sua justiça, ele já evidencia a sua misericórdia, dizendo, em Gênesis 3,15, que o seu descendente, Eva, ferirá a cabeça da serpente. Essa pequena frase, naquele momento de terror e pânico que o primeiro casal estava vivendo, foi uma faísca de esperança que brilhou naquela escuridão, meus irmãos. Então não vai ser sempre assim, não vai ser para sempre assim. Um dia o mal vai ser revertido nesse mundo. E quem vai fazer isso? A mulher pensou, é o meu filho, é o meu descendente. Como esse Deus pode ser bom assim, misericordioso assim? E é isso então que todos, a partir dali de Gênesis 3,15, toda a Bíblia foi, essa sementinha foi germinando, florescendo, crescendo, até uma explosão de revelação desse plano de Deus da redenção, com a vinda, a encarnação, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Em Efésios 2,19, diz-nos a palavra de Deus que nós, como igreja, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Por que dos apóstolos e profetas? Porque foram eles que foram usados para falar a palavra de Deus e registrar a palavra de Deus. Em outras palavras, Paulo diz aqui que nós estamos edificados sobre o fundamento dos textos bíblicos escritos pelos profetas e pelos apóstolos. Este é o fundamento e este é o alicerce da nossa vida. E nos valendo ainda desta imagem de edificação, se há um fundamento, e este é o fundamento, há um prédio, há um edifício. E o apóstolo Pedro, curiosamente, ele vai escrever na sua carta que nós todos somos como pedras que vivem e que estamos sendo agrupados e edificados como um edifício para a morada do Espírito Santo de Deus. A igreja é isso. Cada um de nós que é um verdadeiro convertido, nascido de novo, é santuário, é morada do Espírito Santo de Deus. E este é o prédio que está sendo construído para a habitação do Senhor no Espírito. É o que a palavra de Deus nos ensina, meus queridos. Essa é a finalidade deste prédio, a morada de Deus. Por isso, meus irmãos, nós podemos ficar esperançosos. Se você é um crente, um discípulo de Jesus Cristo, você não precisa se abater pelo pessimismo, pela ansiedade ou pela preocupação. Mas você sabe que a sua vida está alicerçada em Cristo, na sua palavra. E por isso, tanto você, quanto a sua família, quanto a sua igreja, podem ter esse sentimento otimista em relação ao futuro. E não um otimismo bobo, tolo, infantil, mas um otimismo biblicamente alicerçado. Porque o nosso alicerce, meus irmãos, não é uma estratégia de marketing para a igreja, não é um ministério extremamente criativo e convidativo. A esperança que nós temos para o futuro da igreja não é buscar excelência administrativa, são coisas que podem ter o seu lugar, mas a verdadeira esperança da igreja é o seu fundamento, que é a palavra de Deus. Meus queridos, a igreja tem um fundamento inabalável. E aqui nós precisamos rever, então, como é que está o fundamento, o alicerce da nossa construção. Geralmente, quando uma construção querem saber do estado em que ela se encontra, chama um engenheiro e ele vai lá fazer uma vistoria e dá um laudo. Então, vamos fazer uma vistoria aqui, cada um de nós, na nossa própria edificação pessoal e familiar. No dia de ontem, os nossos javalis, 26 deles, terminaram de ler a Bíblia em um ano.
durante todo o ano de 2021. Eu terminei também, não junto com os javalis, no primeiro semestre ainda eu terminei a leitura da Bíblia pela 10ª vez, e já estou bem adiantado na 11ª vez. Meu objetivo é ler a Bíblia toda a cada 3 anos. E eu espero ler mais 10 vezes. Então eu vou ter que apressar um pouquinho, porque acho que não vai dar mais 30 anos pela frente aí. Mas ler a palavra de Deus é fundamental para edificar a nossa vida sobre este sólido fundamento. Se você não lê a Bíblia, se você não conhece a Bíblia, com toda certeza você vai ser influenciado por ideias da nossa mídia, dos amigos, conceitos equivocados que todos nós temos na nossa mente. A palavra de Deus, meus irmãos, é lâmpada para os nossos pés. Quem não lê a Bíblia está no escuro. Quem não lê a Bíblia está formando seus valores, seus conceitos, suas condutas em cima de coisas arenosas. E quando vier a tempestade, desaba. O Senhor Jesus já nos alertou sobre isso, meus queridos. Será que aquela máxima ainda vale para você? Olha, isso aqui tudo faz parte da vistoria, tá? Aquela máxima ainda vale para você? A Bíblia Sagrada é a regra de fé e de prática, é a minha regra de fé e de prática, é nela que eu decido, ela é o tribunal por onde eu decido se eu creio ou deixo de crer, se eu faço ou deixo de fazer, e não numa visão legalista, meus irmãos, do certo e de errado simplesmente, mas numa visão da graça santificadora de Deus. É Jesus, é o seu Espírito, é a graça que nos impulsiona a isso, a querer o certo, a querer o bem, para a glória de Deus, na força que vem do Senhor. Como está o alicerce da nossa vida? Nessa preocupação de o que vai acontecer com a igreja no final da pandemia, aqueles que têm a palavra de Deus como seu firme alicerce, estarão presentes nas suas igrejas, naquelas igrejas que valorizam a palavra de Deus, no púlpito, na escola dominical, nas famílias e também no seu quarto em secreto. Mas há uma segunda particularidade aqui, meus irmãos, que nós precisamos levar em conta. Obrigado. A igreja tem um construtor incomparável, e nós estamos falando dele aqui o tempo todo. No século de número 18, meus irmãos, surgiu um filósofo. Ele odiava a igreja, os cristãos, o cristianismo. O nome dele, na França, Voltaire. E Voltaire, talvez você já tenha ouvido falar, que ele fez um prognóstico altamente pessimista em relação à igreja. Ele disse assim, ele morreu em 1778, então ele disse que 100 anos depois da época dele, a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência humana e passarão à história. Não haverá nenhuma Bíblia na terra, exceto aquela procurada por um curioso em antiguidades. Quem tem uma Bíblia aí pode levantar a Bíblia, por favor? Levante sua Bíblia aí. Voltaire acho que errou bastante, né? Bastante. Só aqui nós temos muitas Bíblias, graças a Deus. Mas 20 anos depois que ele morreu, curiosamente, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa de Voltaire. Sabe para quê? Imprimir Bíblias. E passado mais um tempo, a Sociedade Bíblica Britânica e Internacional, ela tornou a sede na casa de Voltaire, a sua sede em Paris, e passou a distribuir Bíblias para a Europa toda. Voltaire errou por muito, graças a Deus, porque a igreja tem um fundamento único e tem um construtor incomparável, meus irmãos. Graças a Deus por isso. E é isso que o Senhor Jesus diz a Pedro e aos demais apóstolos, quando ele ouve a declaração de fé, aquela montanha, aquele penhasco de fé ali que Pedro demonstrou pela graça de Deus, não porque ele fosse uma pessoa muito capaz ou fosse perfeito. Jesus disse, tu és Pedro,
e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É por isso que a igreja vai dar certo sempre, meus irmãos. Sempre, ela nunca vai deixar de existir. Tem duas coisas que a Bíblia afirma que a gente pode ficar tranquilo. Primeiro, que esse mundo não vai ser destruído por uma bomba atômica, porque esse mundo é de Deus. Não tem nenhum governante maluco que vai implodir esse mundo. E não vai ser assim que o mundo vai terminar, a gente sabe disso, a Bíblia está muito detalhe o suficiente para a gente saber que isso não vai acontecer. E a segunda coisa também que não vai acontecer é a igreja ser banida da história, da humanidade. Ela acabar, ela deixar de existir, a Bíblia nunca mais ser lida, nunca mais Deus, o verdadeiro Deus, ser adorado. Porque Jesus disse isso, eu edificarei a minha igreja. E essas palavras de Jesus, meus irmãos, trouxeram muito conforto para os apóstolos, lá então, como para nós, aqui e agora. Porque depois de 3 anos de ministério terreno de Jesus, ele começou aos 30 anos, agora ele está com 33, e parece que um clima assim, uma sombra meio estranha começa a pairar sobre Jesus e os apóstolos. Porque ele muda o discurso dele, ele começa a falar, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso lá, eu vou ser torturado lá, eles vão me matar lá. Dá para imaginar o clima que isso gera? A insegurança, o medo, a ansiedade. Então os discípulos começaram a ficar apreensivos, e nesse momento, como foi oportuno para Jesus dizer, olha, eu estou indo, vai acontecer um monte de coisa ruim lá em Jerusalém, mas eu edificarei a minha igreja. Vai ser sempre assim, meus irmãos. Foi lá então e vai ser aqui e agora. Essa é a garantia que nós temos para a nossa fé, essa é a garantia que nós temos para as nossas famílias, para a igreja do Senhor, nossas famílias cristãs. Não são garantias humanas, não somos nós que vamos perseverar na nossa força até o fim, nossa força sozinha, não somos nós que vamos manter essa igreja de pé, não vai ser o conselho da igreja, os pastores da igreja, que vão trazer os crentes que hoje estão em casa ou estão viajando, para de novo encherem esses bancos. Eu edificarei a minha igreja. Se fosse depender de lideranças humanas, meus irmãos, o que aconteceria com as igrejas que estão em zonas conflagradas, onde há perseguição, onde há guerras? Não haveria esperança para as igrejas, nossas irmãs que estão por ali nessas regiões. Só tem uma garantia, meus irmãos, para o sucesso, a continuidade da igreja, e essa garantia é sobrenatural, essa garantia é uma pessoa, o mesmo que deu a sua vida para edificar a sua igreja, o mesmo que morreu pelos seus eleitos, para fazer deles suas ovelhas, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso essa pergunta de Pedro foi tão importante. O que dizem os homens e o que dizem vocês? E eu pergunto, quem você diz que Jesus é? O que você acha que Jesus é capaz de fazer na sua vida, na sua família, na nossa igreja? Se para você Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, pode confiar, Ele prometeu que vai edificar nossas vidas, nossas famílias e vai edificar a nossa igreja. E todas as igrejas que honram a palavra do Senhor, como a nossa tem procurado fazer. Meus queridos irmãos, Jesus é esse edificador, é esse construtor incomparável, ao qual o destino da nossa vida e da sua igreja está confiada. Em Atos 20, 28, nós temos um indicativo do quanto Jesus preza a sua igreja. Lá está escrito que a igreja de Deus, Ele, Jesus, comprou com seu próprio sangue. Em Mateus 5, 25 em diante, o Senhor diz que Cristo amou a igreja, e assim, na verdade em Efésios 5, 25, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Você prestou atenção aqui? Aqui está dizendo que Cristo amou a igreja e se entregou por ela para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, vitoriosa, vencedora nesse mundo,
corrompido em que nós vivemos, com todos os desafios que cada geração apresentou para essa igreja, Jesus está comprometido em fazer da sua noiva uma noiva bela, gloriosa, para a qual Ele tenha prazer e deleite em olhar, quando olhar para a sua vida e olhar para as nossas vidas. É o braço do Senhor, meus irmãos, quem vai garantir o sucesso, a permanência, a continuidade da igreja. Ele, inclusive, disse no seu sermão escatológico, lá em Mateus 24, que seria pregado o evangelho, será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Isso vai acontecer, meus irmãos, não vai ser pandemia, guerra, problema, apostasia, desigrejamento, crente desviado que vai impedir que os propósitos do Senhor sejam cumpridos. Ele vai cumprir, e eu espero que eu e você estejamos do lado dele, como cooperadores do Senhor no cumprimento desse plano maravilhoso que Ele disse que vai cumprir. E aqui há uma implicação, inclusive, para a nossa vida pessoal, porque Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, da convicção que ele tinha, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu gosto daquilo que John MacArthur disse quando ele escreveu Com Vergonha, um livro, chama Com Vergonha do Evangelho, quando a igreja se torna como o mundo, e refletindo a respeito disso que nós estamos falando, das lutas que a igreja enfrenta no mundo, e da importância de Jesus como seu edificador, como seu construtor. MacArthur diz o seguinte: não importa quão sitiada, perseguida, martirizada, rejeitada, caluniada, pobre e desprezível a igreja pareça, o Senhor não abandonará os seus eleitos. Amém, irmãos? Nem o mundanismo, nem a carnalidade, nem a incompetência, nem a indiferença e nem a apostasia são capazes de parar a igreja que Cristo está edificando. E nem a deserção, aqui já não é John MacArthur, aqui é uma reflexão minha, nem a deserção daqueles que se julgam hoje a verdadeira igreja e se propõem a uma igreja solo, ou no máximo uma igreja de 2 ou 3, os assim chamados desigrejados, nem esse movimento dos nossos dias. Aí volta a MacArthur, quando o povo de Deus parecer fraco, considere isso novamente, Jesus ainda estará edificando a sua igreja. O plano original ainda está em andamento. Nem os tempos modernos constituem uma ameaça aos soberanos propósitos de Deus. Amém, meus irmãos? Quanto a esse futuro da igreja, muitos irmãos nossos estão com um prognóstico muito pessimista, de que a perda que a igreja sofreu nessa pandemia, as igrejas de modo geral, é irreparável. E os pastores são os responsáveis por isso, os presbíteros são os responsáveis por isso. Mas, meus queridos, à luz do que a palavra de Deus nos ensina, a igreja vai permanecer firme. Aqueles que são ovelha do Senhor fazem o quê? Ouvem a sua voz e seguem, e sabem aonde o rebanho está reunido para adorar ao nosso Deus. E no que diz respeito a você, se você olhando para esse mundo, para as lutas dessa vida, já se sentiu solitário, já se sentiu desamparado, desanimado, repito, não jogue a toalha, porque Jesus não vai jogar a toalha. Conte com Ele, conte com a bênção do Senhor para continuarmos caminhando. Ele é o construtor incomparável. E eu quero concluir, meus irmãos, com uma terceira particularidade da igreja do Senhor. O seu fundamento é inabalável, o seu construtor, ele é singular, incomparável, e a igreja é uma comunidade invencível. Eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Aqui essa declaração, a gente pode até não entender o que ela significa, mas é coisa boa para a igreja. Vai dar muito certo. No mínimo é isso que nós temos que concluir. A igreja de Deus não pode ser destruída, extinta, derrotada. A sua fé em Cristo não vai ser extinta, não vai ser apagada, é impossível.
É impossível um crente que tem o Santo Espírito de Deus vivendo nele, um crente que é nascido de novo, ele colocar a mão no arado e largar a mão e voltar para trás e esquecer tudo isso. Não tem jeito, meus irmãos. O que são essas portas do inferno? Alguns acham que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa que quando o diabo vier para cima da igreja com perseguição, que nós vamos conseguir, o Senhor vai nos proteger e a igreja vai permanecer de pé. A imagem é curiosa, né? Você já viu alguma cena de combate no Netflix, em que o pessoal usa a porta para atacar o inimigo? Mas você já deve ter visto o inimigo usando a porta para se proteger do inimigo, né? Alguém usando porta para proteger. Então, portas do inferno não é ataque da igreja, porque porta não é arma de ataque, entende? Então, não é isso que está falando. Não é que a igreja vai atacar o inferno, Satanás, os demônios, o mundo que jaz no maligno vai atacar a igreja não vai ser derrotada. Não. Então é a igreja que vai lá nas portas do inferno e vai tirar as pessoas que estão caminhando para o inferno e trazer para o Senhor. É melhorzinha essa interpretação, melhorzinha, mas também não é isso, meus irmãos. Inferno, no idioma original, meus irmãos, no hebraico ou no grego, é Hades. Hades, na verdade no hebraico. Hades pode ser traduzido como inferno, mas também pode ser traduzido como morte, como sepultura, como profundezas. E há vários lugares na Bíblia em que assim é traduzida estas passagens que trazem a expressão Hades. Tanto é, meus queridos, que na nova versão internacional, se você tem aí a NVI, você pode ver que eles nem traduziram, para não correr o risco de influenciar a sua interpretação nem para um lado, nem para o outro. Está assim: e as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Então, meus queridos, o que está sendo colocado aqui pelo Senhor, nessa declaração, é que o sepulcro e a morte, nem isso vai deter a igreja do Senhor. Porque o pior que podem fazer com a igreja, e fizeram nos 250 primeiros anos da igreja, tentaram esmagar o cristianismo e a fé cristã, derramando o sangue dos nossos irmãos. E estão fazendo isso hoje em várias partes do mundo. Coreia do Norte é um dos países onde há maior perseguição. Colômbia, aqui pertinho de nós também, perseguições bárbaras, cruéis. Nem ali, quando os crentes são ameaçados, quando são mortos, nem isso pode acabar com a igreja do Senhor. É o que o apóstolo Paulo vai confirmar quando ele diz naquele famoso capítulo 15 da carta aos Coríntios, quando ele fala dos fins dos tempos, da ressurreição, ele diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então essa é uma palavra de grande conforto, meus irmãos. Há 20 anos, as Torres Gêmeas, há mais de 20 agora, né, as Torres Gêmeas foram atacadas por aqueles aviões, morreram cerca de 3.000 pessoas de 70 nações. Foi algo assim que, uma comoção internacional, aquela situação tão terrível que aconteceu ali em Nova York. E naquela semana, John Piper pregou um sermão sobre esta passagem bíblica. E a respeito da vitória da igreja sobre a morte, John Piper pregou do púlpito da sua igreja: as portas da morte foram abertas por dentro, quando Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, abrindo o caminho de saída para todos os seus seguidores. É por isso, meus irmãos, que nós não temos o que temer nesse nosso mundo. Pela graça de Deus, fortalecidos pela graça de Deus, nem da morte nós temos medo, porque a gente sabe que quando a gente morre, nós não ficamos retidos na morte. Nós morremos e imediatamente passamos a estar com o Senhor. A morte é um presente para o crente. O Senhor transformou aquilo que era uma maldição numa porta de entrada na bênção para nós. No momento da nossa morte, nós nos tornamos aperfeiçoados, acabou maldade, acabou luta contra o pecado, inveja, sofrimento, ansiedade, acabou tudo no momento da nossa morte. Mas é bom morrer na hora que Deus quer, tá, gente? Não vamos apressar
as coisas não. Muito bem, o autor de Hebreus diz que por sua morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E no livro de Apocalipse, Jesus disse: eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do Hades. Por isso, meus irmãos, essa palavra não podia ser mais bem-vinda e mais oportuna como foi na época em que Jesus as proferiu. Porque naquele momento Jesus estava prestes a ser assunto aos céus, a subir aos céus, e ele ia enviar os seus discípulos como ovelhas para o meio de lobos. Eles seriam perseguidos e eles seriam mortos. E Jesus disse: não temam, porque eu edificarei a minha igreja, nem a morte de vocês vai ser algo irremediável, irreparável, nem para vocês e nem para a minha igreja. A igreja é uma comunidade invencível. O que te dá medo? O que te dá pânico, ansiedade, pavor? Essa declaração de Jesus deveria cair como um bálsamo nos nossos corações, meus irmãos. Porque o que pode ser pior do que a morte? Desemprego, doença, Covid, problemas de relacionamento. Para todas essas coisas, dá-se um jeito. A morte nós sabemos, é irreversível. E Jesus então está nos ensinando a como lidar com as ansiedades da vida, sendo a maior de todas elas, a da morte. A Bíblia fala do pavor da morte, que nós somos libertos por causa da nossa aliança com Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero concluir encorajando os meus queridos irmãos. Se você ama a Jesus, ame a sua igreja também. Porque Jesus ama a sua igreja, morreu por ela, está comprometido em edificar a sua igreja até o fim dos tempos. Ame a igreja, valorize isso que somos nós, a comunhão dos cristãos. E perceba a beleza que há na igreja, quão bela é a igreja do Senhor por causa de Jesus. Ela tem um fundamento inabalável, ela tem um construtor maravilhoso, e ela é uma comunidade, somos uma comunidade invencível. Que assim sendo, nós possamos cooperar com o Senhor, para que essa igreja cada vez mais cresça e cumpra a sua missão, até aquele dia em que o Senhor Jesus virá, e nós como igreja estaremos para sempre com o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos exaltar a Jesus, que é digno do nosso louvor.